Fala aí, pessoal. A gente agora vai fazer, então, um pouco de questões sobre idade moderna, com destaque maior para o absolutismo, para o mercantilismo, para a formação dos estados nacionais modernos, tá ok? Tudo está naquela lista que você já tem acesso a ela. Eu vou também projetar aqui e vamos aí eliminar algumas alternativas, comentar alguns conceitos, seguir nessa nossa bateria de exercícios. Beleza? Bom, então, compartilhar com vocês aqui. Nós vamos pegar daquela lista a partir da questão 16. Certinho, pessoal? Dá uma aumentada para ficar melhor para visualizar aí. Então, hoje nós vamos fazer da 16 a 20 para terminar essa lista. Bom, então é o seguinte. Questão 16. Vamos nos voltar então para a Idade Moderna, absolutismo, mercantilismo. Ok? Oriundo da crise do feudalismo, o Estado absolutista representou a organização política dominante na sociedade europeia entre os séculos XV e XVIII, podendo ser caracterizado pela... Então, pessoal, a questão já colocou aí, né, que o absolutismo foi um marco da Idade Moderna, ele se originou do fim do feudalismo, da Idade Média, e quais as características do absolutismo? Então, vamos lá. Letra A. Supressão, fim dos monopólios comerciais. De jeito nenhum, pessoal. Não é? O absolutismo tinha como braço na economia o mercantilismo. Lembra que o mercantilismo buscava o domínio da economia pelo país, a busca de monopólios, de controlar a economia, de interferir na economia. Então, não. O que a letra A está dizendo não corresponde à época em questão. Letra B. Quebra das barreiras regionalistas do feudo e da comuna, agilizando e integrando a economia nacional. Bom, o texto fez menção ao fim do feudalismo. E vocês lembram que a economia no feudalismo ela era muito localizada ou regionalizada dentro do feudo. A Idade Moderna, juntamente com o absolutismo e com o mercantilismo, trouxe uma ideia de uma economia mundial, porque as colônias foram integradas, não é? Então, o que a letra B está dizendo está bem interessante. Vamos analisar o restante, mas vamos deixar a letra B, não vamos eliminar ela, não. Letra C. Abolição das formas de exploração das terras típicas do feudalismo, tornando a sociedade mais dinâmica. Pessoal, a sociedade da Idade Moderna, ela não é dinâmica, como a feudal também não era, porque elas eram piramidais. Quando você trabalha com uma ideia de sociedade dinâmica, você trabalha com a possibilidade dos grupos que compõem essa sociedade trocarem de posição, não é? Alguns enriquecerem, alguns empobrecerem. E na Idade Moderna não havia a mobilidade social na pirâmide. Então também não corresponde. Letra D. Ascensão política do grupo burguês. Pessoal, a gente pode parar um pouco por aí, porque a ascensão da burguesia, ela só vem com as revoluções burguesas. Ela só vem com a Revolução Inglesa, com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, não é? E isso foi contra o Estado absolutista. É claro que, inicialmente, a burguesia participa da formação do absolutismo, porque ela queria se inserir no processo. Só que ela se inseriu como terceiro Estado, ok? Então não havia ainda, nesse momento, a ascensão da burguesia. Só depois disso. Letra E. A ausência efetiva de instrumento de controle de jeito nenhum, pessoal. Se havia uma coisa na Idade Moderna, do absolutismo, que era controle, né, do Estado pelo rei, da economia através do mercantilismo. Então, a melhor alternativa aí é a letra B de bola, ok? Vamos então para 17, que é uma questão também bem interessante. Ela coloca assim, ó, a política externa, perdão,
A política externa do rei Luís XIV, o Rei Sol, teve como principal característica, então, Luís XIV, auge do absolutismo, política externa, vamos lá. A ruína da economia francesa, em decorrência das sucessivas guerras que a França travou contra outros países para preservar a sua supremacia na Europa, justamente com os gastos vultosos para manutenção da corte, juntamente com os gastos vultosos para manutenção da corte. Pois bem, pessoal, o que a letra A está falando está bem interessante, né? Embora Luís XIV tenha representado o auge do absolutismo no mundo, não só na França, a economia francesa na época dele, ela foi bem desastrosa, né? Tinha muitos gastos públicos, tanto com a manutenção de várias guerras, né? Inclusive a historiografia, né? A literatura retrata muito mais guerras do que Luís XIV conseguiria participar, né? E, claro, que a manutenção dos luxos da corte criada por ele, lá no Palácio de Versalhes, aumentou demais os gastos do Estado, que levou a França a uma crise econômica que vai desembocar daqui a pouco na Revolução Francesa. Então, o que a letra A está afirmando está bem interessante. Só que a gente tem que eliminar o resto primeiro, né? Letra B. Foi característica, então, do governo do Luís XIV. A consolidação do absolutismo monárquico, sim, através da redução dos poderes da alta burguesia. Mas, gente, a burguesia nunca teve poder, não poder político, na era moderna. Ela tinha poder econômico, não é? Mas para ela alcançar o poder político, teve que acontecer as revoluções burguesas. Então, o que a letra B está falando não era função da burguesia. Letra C. Concentração da autoridade política na pessoa do rei. Sim, é verdade. Só que isso, pessoal, acontecia internamente na França. E a questão está perguntando sobre a política externa de Luís XIV. Ok? Letra D. Por ter reduzido seus ministros à condição de meros funcionários para a fiscalizar pessoalmente todos os negócios do Estado. Outra coisa, assim como a letra C, o que a letra D está colocando é muito verdade para o caso interno da França, mas não se relaciona com a política externa da França, coisa que a questão pergunta. Letra E. A autossuficiência do país, com a regulação da produção, a criação de manufaturas. Pessoal, a gente pode parar aí, né? Porque a criação de manufaturas na França dá todo o período napoleônico, é bem depois da Revolução Francesa e do absolutismo. Ok? Então, a número 17, a letra A, é a melhor resposta para a questão. Beleza? Então, pessoal, vamos então para 18. Uma questão da Unesp coloca o seguinte: o início da época moderna está ligado a um processo geral de transformações humanística, artística, cultural e política. A concentração de poder provocou um tipo de Estado, promoveu um tipo de Estado. Para alguns pensadores da época, que procuraram fundamentar o absolutismo, então vamos analisar aí letra A. A função do Estado é agir de acordo com a vontade da maioria. No absolutismo, não, né, pessoal? No absolutismo, era a vontade do rei. Letra B. A história se explica pelo valor da raça de um povo. Nossa, uma afirmação praticamente fascista, nazista, né? E não da época absolutista. O povo não tinha lá muita voz, muita função. Né? Letra C. A fidelidade ao poder absoluto reside na separação dos três poderes. Mas essa é uma postura do iluminismo, não é? Do Montesquieu, da divisão dos poderes, do rei. Letra D. O rei reina por vontade de Deus. Os teóricos do absolutismo trabalhavam um pouco com isso, não é? Principalmente o Baudin e o Bossuet, sendo assim considerado seu representante na Terra. Muito bom. Teoria do direito divino dos reis. Letra E.
A soberania máxima reside no próprio povo. Não, isso é uma postura também iluminista. Então, pessoal, letra D de dado, que fala aí, na questão 18, da teoria do direito divino dos reis. Ok? Bom, vamos então para outra questão da Unesp, que é a questão 19. Ela trata assim, ó, uma citação interessante aí, gente. O soberano não é proprietário de seus súditos. Deve respeitar sua liberdade e seus bens, em conformidade com a lei divina e com a lei natural. Deve governar de acordo com os costumes, verdadeira constituição consuetudinária. O príncipe apresenta-se como árbitro supremo entre as ordens e os corpos. Deve impor a sua vontade aos mais poderosos de seus súditos. Consegue na medida em que esses necessitam dessa arbitragem. Então, nós estamos vendo aí uma questão, né, uma citação, falando a respeito dos poderes do rei no absolutismo. Então vamos lá. Esta é uma das caracterizações possíveis de quê? Letra A. Dos governos coloniais da América. Não, né, gente? Havia reis na América? Não. Como a América era colônia, os seus reis estavam na Europa. Letra B. Das relações entre fiéis e igrejas protestantes, mas está falando do rei, do príncipe, de súditos e não de igreja. Letra C. Do Império Carolíngio. Isso está lá na Idade Média, lá não tinha poder centralizado. Dos califados islâmicos. De jeito nenhum, né, pessoal? Ou letra E das monarquias absolutistas? Então, tá aí, onde o rei tinha poder centralizado, Estado Nacional moderno, letra E, beleza? Gente, para fecharmos então essa lista, essa bateria de exercícios aí sobre idade moderna, absolutismo, mercantilismo, vamos para 20. E a 20 trata do seguinte, uma questão da UFRJ. O texto a seguir trata das incursões francesas na América. Entretanto, essas ainda não representavam que a França tivesse dado início à sua expansão. Então vamos lá. Ao longo do século XVI, os franceses estiveram na América, mas isso não significa uma atitude sistemática, né, constante e coerente desenvolvida pela coroa. Era, no mais das vezes, atuação de corsários e de uns poucos indivíduos. Como exemplo, pode-se mencionar as invasões do litoral brasileiro e algumas visitas à América do Norte, principalmente ali no Canadá, né, pessoal? Bom, então vamos lá. Dentre os motivos que levaram a França a iniciar tardiamente a sua expansão marítima e comercial, podemos destacar, então tá aí, é uma questão da Idade Moderna que envolve mercantilismo, absolutismo e expansão marítima, que também acontece na Era Moderna. Então, vamos lá, galera. Quais motivos, né, fizeram a França desenvolver tardiamente sua expansão marítima? Letra A. Os problemas internos ligados à consolidação do Estado Nacional. Vocês lembram, gente, que uma das condições fundamentais para um país se lançar na expansão marítima era, de fato, ser um país, não é? Portugal foi um dos pioneiros, e quando a gente comenta isso, a gente fala, Portugal teve uma centralização precoce. A Espanha só fez a expansão marítima quando os reis católicos fundaram o Estado espanhol, venceram ali os mouros, né, mantiveram a paz na Espanha. Então, a França passou por um processo assim. O Estado Nacional francês demorou um pouco mais para se consolidar, e tendo ele se consolidado, a França se lançou na expansão marítima. O mesmo ocorreu com a Inglaterra, com a Holanda, certo? Então, a letra A é uma ótima resposta. Vamos analisar o restante, então. Derrota da França na violenta guerra contra a Alemanha. A França perde uma guerra para a Alemanha, na verdade para a Prússia, lá no século XIX, no processo de unificação alemã, e não na expansão marítima. Letra C. A falta de associação entre a coroa e a burguesia francesa. Não, gente. A partir do momento em que isso aconteceu, a expansão marítima ocorreu. E isso correspondeu a quê?
a centralização do seu Estado nacional, também passando por um processo de pacificação interna. Letra D, a violenta disputa religiosa entre calvinistas e luteranos. Não, né? Não foi isso que motivou a expansão marítima francesa, de jeito nenhum. Isso só atrapalhava, né? Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente terminou a lista de Idade Moderna, falando um pouquinho até de expansão marítima, mas principalmente de absolutismo, de mercantilismo, de formação de estados nacionais modernos. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Grande abraço para vocês.